Olá, pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente finalizou então aqui a utilização e a gente criou esse jQuery aqui para fazer uma nova publicação, beleza? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos voltar aqui no localhost, tá? A gente vai estar começando com o nosso back-end, tá? Eu disponibilizei aqui no recurso das aulas um arquivinho chamado para vocês models.rar, tá? São dois módulos que eu já construí aqui previamente e que eu uso no meu dia a dia e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Então vocês vão baixar esses dois arquivos, model.php e sql.php, tá? E vocês vão colocar ele aqui dentro da pasta models. Vocês vão ir lá no caminho do seu projeto, system models, aí que tá aqui, ó, model.php, que é esse primeiro arquivo aqui, tá? E sql.php. Esse arquivo aqui também previamente já configurado, porque aqui tem porque esse arquivo SQL aqui, eu utilizo ele no meu dia a dia, tá? Então foi alguns anos de experiência aí e eu já pré-defini ele, eu sei como que ele trabalha certinho, tá? Então vai ficar muito melhor para o nosso aprendizado aqui no nosso curso, tá? Então vamos lá, vocês baixam ele e colocam ele aqui dentro de modos, beleza? Ele já está todo pré-configurado. Bom, depois que você baixou e colocou ele aqui dentro, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão vir aqui em system config.php e vocês vão criar essas quatro variáveis aqui, tá? Então vocês vão fazer assim, ó, define sql underline db underline server. Vocês vão colocar localhost, tá? Porque a gente está definindo o nosso banco de dados aqui no nosso local primeiramente. Vocês vão colocar um define sql underline db underline user root, tá? Você tem que colocar, definir exatamente essa variável aqui, tá? SQL underline db underline ps, você coloca a senha do seu banco de dados, tá? Quando você criou o seu banco de dados aí, você definiu uma senha ou não, ou deixou vazia. Eu sempre deixo vazia aqui na minha máquina local, tá? E aqui você vai definir o seu banco de dados, tá? E o meu banco de dados que a gente definiu foi local rede social, beleza? Se você não lembra como você definiu, volta lá na aula do banco de dados que você vai poder refazer o seu banco de dados e vai poder colocar aqui todos os acessos, tá? Então você vai dar um Ctrl S aqui nesse arquivo config.php, beleza? E se você vir aqui no models, no sql.php, você vê que a variável está definida aqui, ó. É a mesma variável que você definiu aqui, ó, sql underline db server, sql db server, sql db user, sql db user e assim por diante. Então você precisa definir exatamente esses nomes, porque o SQL.php aqui está conseguindo encontrar as variáveis e o acesso ao banco de dados, beleza? Depois que você criou aqui config.php essas quatro variáveis, deu Ctrl S, salvou, pode fechar, tá? E a primeira coisa que você vai estar fazendo aqui, a gente vai estar fazendo já, é criar mais um arquivo aqui dentro de módulos, que vai ser usuário.php, tá? Eu já criei ele aqui, tá? E eu vou estar mostrando para vocês o que vocês vão ter que fazer. Após criar o usuário.php, deixa eu descomentar aqui, para vocês verem o que é esse arquivo, tá? Opa, Nossa, tá difícil aqui hoje, hein? Deixa eu descomentar. Beleza, pronto. Ctrl S para salvando. Primeira coisa que eu fiz, eu defini um namespace. Lembram que você veio aqui no seu composer.json, você definiu um namespace para o seu system models? Então é esse mesmo namespace que você vai ter que colocar, tá? Então eu coloquei aqui, ó, namespace dev. Então aqui, ó, dev, ele vai referenciar a pasta system barra com models. Então vem aqui system models, tá aqui os nossos arquivos, tá? Então você tem que colocar esse mesmo namespace que você colocou no seu composer.json, beleza? Então aqui o namespace dev. Eu estou usando aqui, utilizando, eu coloquei em use dev model, por quê? Porque o model ele vai ser uma classe estendida aqui do nosso usuário, tá? Então eu fiz o que? Eu criei uma classe chamada usuário e ele vai estender do nosso model. O que é esse model? É esse model aqui que você baixou, model.php. Por isso que eu estou utilizando ele aqui, ó. Beleza? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai definir uma variável privada table que vai ser igual a usuários, tá? A nossa tabela de usuários que a gente já criou no nosso banco de dados, beleza? Então aqui eu coloquei um protect fields que vão ser os campos necessários lá na nossa tabela que a gente sempre vai exibir
na nossa rede social, tá? Então você define aqui os campos: ID, nome usuário, sobrenome usuário, e-mail usuário, telefone usuário, foto usuário, descrição usuário e data de cadastro, tá? Você coloca esses índice em um array field que é protegido, tá? Bom, vamos lá. A gente criou aqui quatro funçõezinhas, tá? A função de inserir o usuário, a função de update do usuário, a função para deletar um usuário e a função para selecionar um único usuário, tá? Então, você criou tudo isso daqui, agora dá uma pausa no vídeo aí e copia exatamente essas funções aqui, beleza? Bom, acredito que já deu tempo de você copiar, tá? Bom, vamos lá então. O que eu vou estar fazendo aqui? Nessa função de inserir usuário, eu estou chamando uma função this insert, tá? O que é essa função this? Ela está aqui dentro de SQL. Nossa, Rodrigo, mas como assim ela foi parar aqui dentro de SQL? Por quê? Primeiramente, o usuário ele está estendendo do modelo, tá? Do nosso model principal. Então, se a gente abrir aqui o model principal.php, você observa que aqui não tem a função insert, tá? Mas por que não? Porque você percebe que o nosso modelo ele está estendendo do nosso SQL. Então, se você vir aqui agora em sql.php, a gente vai ter a nossa função insert aqui em algum canto. Ah lá, insert. E essa função insert, ela está pedindo o nome da tabela e uns dados que vão ser inseridos nessa tabela, tá? E aqui faz toda a verificação dos dados, monta todo o nosso SQL bonitinho. Então, o que aconteceu? O nosso usuário aqui, ele conseguiu estender todas as funções do model. Então, o nosso usuário tem também todas essas funções, setData, getValues, e o nosso model, o nosso usuário, ele também tem todas as funções do nosso SQL.php, delete, update e todas as outras funções estão aqui para cima, beleza? Então, por isso que a gente conseguiu utilizar um this insert, porque a gente está utilizando, na verdade, a função lá do nosso SQL.php. Beleza? E é isso que a gente precisa. Então aqui a gente está passando o nosso table, que é esse table aqui, tá? A gente está passando o nome da tabela e a gente está passando o campus, tá? Todos os campos que a gente vai passar na função do nosso controller, beleza? E assim sucessivamente. O nosso update, a mesma coisa. A gente está passando, pegando a variável update aqui do nosso sql.php, tá? Se a gente observar, a gente tem um update aqui, ó, update, onde a gente está pedindo a tabela, está pedindo os valores que vão ser inseridos e está pedindo aonde que vai ser inserido, tá? Então a gente está passando aqui o nome da tabela, os valores que a gente vai pegar no nosso controller e quando e onde vai ser inserido quando a gente passar do nosso controller, tá? O delete é a mesma coisa, a gente está mandando a nossa tabela, a coluna e o valor que ela precisa ter definido para ser deletado, tá? E aqui o select, onde a gente está passando os campos e quando vai ser selecionado, beleza? Copiou tudo isso aqui certinho, vai Ctrl S para estar salvando, a gente pode estar fechando o usuário.php, model.php e sql.php, tá? Pronto, nós temos agora 3 arquivos no nosso módulo, beleza? Então, na próxima aula, eu já vou estar mostrando para vocês como que a gente vai criar o nosso primeiro controller ali do nosso usuário, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula.